amigos, aqui é o Eduardo Felipe do Jogada Histórica e hoje eu tô aqui para falar de um dos meus personagens históricos favoritos, tá? Eu não vou falar de um jogo, na verdade eu vou falar de um jogo, mas não diretamente do jogo, tá? Eu não vou mostrar aqui os componentes do jogo, não vou fazer review do jogo, não vou fazer regra, não vou falar gameplay, eu vou, como a moda antiga, para quem já segue aqui o canal há muito tempo, lá desde o início, falar sobre o tema de um jogo. Se vocês quiserem ver um vídeo de regras e um vídeo de gameplay, tem esses dois cards que eu vou colocar aqui no vídeo, tá? Um das meninas do Rainbow Meeple, da Lívia e da Carol, e outro dos meus amigos do Duque BG. Tá? Então, se vocês quiserem ver regras e gameplay, um review sobre o jogo mesmo, dá uma olhada nesses dois canais que eu vou colocar aqui, beleza? E o tema desse jogo é um dos meus personagens históricos favoritos, que é Alan Turing, beleza? Então você já vai saber já quem é Alan Turing, né? O jogo em questão é o Turing Machine, que está sendo lançado agora, né, pela Galápagos Jogos aqui no Brasil. E eu tô aqui para falar dele por dois motivos, tá? Primeiro, porque o canal Jogada Histórica, ele destrincha os temas históricos dos jogos, né, para você ter um gostinho a mais na hora de jogar. E segundo, porque além de ser historiador, eu também sou formado em tecnologia da informação e por isso eu adoro a história do Alan Turing, tá? A gente estuda também, eu pelo menos, na minha graduação em tecnologia da informação, estudei a história da tecnologia da informação e Alan Turing foi muito falado, tá, nessa disciplina que eu fiz. Mas antes de falar sobre esse personagem, eu quero pedir para vocês que ainda não se inscreveram no canal, se inscreva. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida, curte os outros também e ative as notificações para você saber quando eu vou colocar um vídeo novo. Tudo isso contribuindo para o algoritmo do YouTube dar aquela força para o canal. Algoritmo esse que só existe graças ao nosso querido Alan Turing, que eu vou falar aqui no vídeo sobre ele, beleza? Mas vamos lá, quem foi Alan Turing? Se você está assistindo esse vídeo agora no seu computador, no teu smartphone, numa Smart TV, etc., que seja, é graças ao Alan Turing, tá? Ele foi um matemático inglês, ele viveu na primeira metade do século XX e os feitos do Alan Turing foram fundamentais para o desenvolvimento de computadores e derivados de computadores, tá? O Turing, ele desenvolveu um modelo teórico chamado máquina de Turing, ou Turing Machine. Na verdade, se chamava máquina universal ou computador universal, mas depois passou a ser chamado de máquina de Turing. E esse conceito ele fundamentou a computação moderna. E a partir de alguns estudos e ideias inovadoras, ele começou também testes para implementar de forma bem rudimentar ainda, por conta da época, inteligência artificial em máquinas. Então, para tu ver que o cara era demais, para não falar outro palavrão aqui. E a contribuição dele para a ciência, né, a contribuição do Alan Turing, as contribuições teóricas dele para a ciência foram muitas. O trabalho do Turing ajudou também no desenvolvimento de muitos algoritmos, né, no desenvolvimento do conceito de algoritmos. Né? Algoritmos, já que eu já falei aqui algumas vezes, são conjunto de regras e procedimentos lógicos, estou tentando ser menos técnico possível. Então são conjuntos de regras e procedimentos lógicos que levam à solução de um problema. Né? E eles levam essa solução de um problema em um número finito de etapas. Tá? Exatamente como a gente faz ao jogar o jogo Turing Machine. Tá? Turing Machine nada mais do que você faz é resolver algoritmos. E além disso, né, além dessa contribuição dele, durante a década de 40, dos anos 1940, Alan Turing ele liderou uma equipe de matemáticos com o objetivo de decifrar códigos criptografados dos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas apesar do seu feito, e foram feitos muito grandes durante a Segunda Guerra, o Alan Turing teve uma vida bastante complicada depois da guerra e eu vou falar sobre isso. Vamos lá começar um pouquinho sobre a história dele. O Alan Turing nasceu em Westminster, que é uma região de Londres, no dia 23 de junho de 1912. Ele era um pequeno gênio, tá? Ele era aquelas criancinhas gênio.
E desde criança ele já apresentava um intelecto notável para a idade dele. A inteligência dele era percebida muito pelos professores na época. Com 13 anos, ele já começou a mostrar muitas aptidões para números, para matemática, essas coisas. E na juventude dele, ele acabou conseguindo uma bolsa de matemática em Cambridge, onde ele se formou em licenciatura. E com um artigo chamado On Computable Numbers, ele apresentou a ideia de uma máquina universal que mais tarde seria chamada de máquina de Turing, ou Turing Machine, o título de nosso jogo aqui em questão. E depois da graduação, após alguns anos de estudo em criptologia, ele concluiu o PhD dele em Princeton, lá nos Estados Unidos. Aí sou eu, novamente falando um termo esquisito, né? Criptologia é uma ciência e também pode ser considerada uma arte. Então é uma ciência de se escrever em códigos ou cifras. Cifras são mensagens criptografadas. Em outras palavras, é um conjunto de técnicas que permite você tornar uma mensagem incompreensível, permitindo apenas que o destinatário decifre. Que, assim como quem escreveu, tem a chave para traduzir o código. Então é o seguinte, eu tenho uma chave que é um conjunto de códigos, tá? E eu vou mandar uma mensagem para alguém. Eu usei essa chave, que é esse conjunto de códigos, para bagunçar a mensagem, tá? Para ninguém ler. E o meu destinatário, ele possui essa chave também. Ele possui o código capaz de desembaralhar a mensagem que eu mandei, tá? Então isso é uma mensagem cifrada. É uma garantia de que só quem escreveu e quem vai receber vai conseguir ler a mensagem, vai conseguir entender a mensagem, tá? E aproveitando isso, eu vou colocar aqui na tela uma mensagem criptografada e no decorrer do vídeo eu vou botar uma dica para decifrar. E quem descobrir, bota aí nos comentários. E eu vou dar a resposta no próximo vídeo da semana que vem, beleza? Fica aí um desafio. Existem criptografias muito simples que você acha na internet como fazer. Tem uma, por exemplo, chamada cifra de César. Acho que é isso, cifra de César. Que ela é muito simplesinha de se fazer. É muito bacana você brincar com criptografia, tá? Ainda mais as mais simples, tá? Então vamos lá. Vamos voltar para o Alan Turing, né? O Alan Turing, ele então retorna para Cambridge, depois de ele ter feito o PhD dele em Princeton. E foi quando ele recebeu a responsabilidade de quebrar a criptografia dos alemães em um centro de análise de códigos. Isso já na Segunda Guerra Mundial, já durante a Segunda Guerra. E ele começa a trabalhar na Bletchley Park, que é a sede da inteligência britânica. Era a sede da inteligência britânica ali durante a Segunda Guerra Mundial. E durante esse período, através do trabalho dele, né, através de todo o estudo de Alan Turing, que foi desenvolvida uma máquina conhecida como bomba eletromecânica, ou em inglês, né, The Bomb. Foi uma máquina capaz de quebrar o código escrito pela máquina Enigma. Os alemães, os nazistas, eles escreviam os códigos criptografados em uma máquina chamada Enigma. Essa máquina era utilizada pelos alemães e, graças a Turing, os aliados tiveram acesso às informações secretas privilegiadas ao longo da guerra. Então essa máquina, The Bomb, ela ficou pronta em 1940 e ela ganhou o apelido de Victory, a primeira máquina, a primeira The Bomb que ele construiu, que ele ajudou a construir. E a partir dela, da Victory, outras máquinas iguais foram construídas para acelerar o processo de decodificação das mensagens, tá? Então, o Alan Turing, ele desenvolve essa máquina chamada The Bomb, né? A bomba eletromecânica, que era uma máquina capaz de pegar o código da Enigma, pegar a mensagem que a Enigma estava mandando para os outros alemães e decifrar. Essas mensagens da Enigma, elas chegavam via rádio. Então eles conseguiam interceptar e traduzir, né, usando a The Bomb. Só para vocês terem uma ideia da importância dessa máquina, segundo um historiador chamado Max Hastings, essas diversas bombas eletromecânicas, as várias The Bombs que foram desenvolvidas, foram graças a elas, tá, que
foi poupada a destruição de cerca de 2 milhões de toneladas de embarcações britânicas só no segundo semestre de 1941, durante a guerra. Imagina quantas vidas essa máquina salvou. E a The Bomb, ela funcionava da seguinte forma, tá? Eu vou botar uma foto aí. Era um computador eletromecânico que pesava quase 1 tonelada. E na parte da frente dele tinha esses cilindros que estão aparecendo aí na foto. E nesses cilindros eram encaixados tambores que, depois de programados manualmente com cartões perfurados, eu vou botar também aí o que são cartões perfurados, esses tambores giravam simultaneamente, combinando letras de cada tambor com as mensagens captadas. E assim como no jogo, que usa cartões perfurados, os códigos eram decifrados através desses cartões. Tá? Os cartões perfurados era a forma dos computadores antigos lerem as informações que estavam sendo encaixadas, mandadas para ele. Né? Não tinha um teclado para você teclar, ou um mouse para você ir lá e apontar onde você quer fazer as coisas. As instruções nos computadores eram feitas através de cartões perfurados. E além do Alan Turing, eu quero dar uma pausa aqui, tá? Para chamar a atenção para um outro personagem que se chamava Ada Lovelace. Ela viveu no século XIX, tá? Ela foi uma mulher filha de Lord Byron, que era um escritor de ultrarromantismo, né, do século XIX, e ela era uma matemática. E ela foi a primeira pessoa a formular uma maneira de você... Eu estou tentando ser menos técnico aqui possível. De você ler algoritmos através de cartões perfurados, tá? Ela é considerada a mãe da programação, tá? Inclusive, existe uma linguagem de programação chamada Ada. Não é meio uma linguagem, é um conceito, um tipo de programação chamado Ada, que é em homenagem a ela, tá? Então, você nerdola, né, que tá aí assistindo, que não gosta, não gosto de representatividade, a primeira programadora do mundo foi uma mulher, tá? E depois você vai saber um pouco mais sobre Alan Turing. Então beleza, Eduardo, tu falou da The Bomb, mas cadê a máquina de Turing? A máquina de Turing mesmo, tá? Antes de falar da máquina de Turing, eu vou colocar aqui na tela uma dica para decifrar a mensagem que eu coloquei antes aqui, tá? Então dá uma olhada aí na tela que a dica tá aí. Então vamos lá, meus amigos, vamos falar da máquina de Turing, tá? A máquina de Turing, ela é um modelo teórico. Ela não existe fisicamente, tá? Para ser mais preciso, é um modelo abstrato de computador que se restringe apenas aos aspectos lógicos. É um modelo matemático, tá? Ela se restringe apenas aos aspectos lógicos de funcionamento, como memória, estados e transições. Não existe uma implementação física de a máquina de Turing, tá? Forçando um pouco a barra, mas só um pouquinho, tá? Por questões de simplicidade lúdica, o nosso jogo Turing Machine é uma máquina de Turing, porque ele usa conceitos de memória, estados, transições, algoritmos, através de um conjunto de regras, para se descobrir um número, para se descobrir um código. Então, o nosso jogo, você começa com uma informação e através de algoritmos e leituras, você descobre um outro número, tá? Então, o jogo, meio que forçando a barra, mas só um pouquinho, não deixa de ser uma máquina de Turing. Mas assim, vamos terminar de falar logo sobre o nosso personagem da semana, tá? A guerra acabou, acaba a Segunda Guerra Mundial, e a contribuição de Alan Turing foi essencial para os aliados, tá? Mas ele não obteve um reconhecimento merecido depois da guerra. Ele prossegue com o trabalho dele, né, suas pesquisas depois da guerra, e ele começa o desenvolvimento do ACE, ACE, a sigla. É uma sigla para Automatic Computing Engine, que foi a primeira especificação completa de um computador digital, multifuncional e com programas armazenados nele. Antes você tinha que fazer o programa funcionar na hora, através de cartões perfurados. O ACE já tinha programas na sua memória. E o Turing também ele atua no campo da inteligência artificial, propondo um teste para saber se uma máquina pode ser considerada inteligente ou não. O Turing sugeriu que o cérebro humano, na concepção dele, o cérebro humano era um grande computador digital. E para isso ele criou o teste de Turing,
que era capaz de verificar se um computador artificial é capaz de pensar como uma pessoa. E assim, gente, o teste de Turing é uma parada muito legal que vale muito a pena vocês pesquisarem sobre, tá? Não vai caber colocar isso aqui no vídeo, porque é complexo, é longo a explicação sobre ele, mas é uma coisa que vale muito a pena vocês pesquisarem. Inclusive, nessa onda de inteligência artificial, com o ChatGPT, por exemplo, o teste de Turing foi aplicado já ao ChatGPT. É uma parada muito interessante de vocês pesquisarem aí na internet. Então você vê bem, após a guerra, ele seguiu criando máquinas cada vez mais complexas, contribuindo de forma incrível para o avanço da tecnologia que a gente tem hoje. E embora o seu legado seja reconhecido e celebrado hoje, século XXI, os momentos finais da vida de Alan Turing foram extremamente difíceis. Na década de 50, ou seja, há mais de 70 anos, as discussões sobre gênero e sexualidade não eram debatidos como hoje. Se hoje a gente vê atrocidades sendo cometidas quando o assunto, né, de igualdade de gênero vem em pauta, você imagina 70 anos, tá? As coisas eram bem piores. A violência que ainda existe hoje, na década de 50, na Inglaterra, já que estamos falando de Alan Turing, ela era institucionalizada. O que é isso? A lei britânica condenava homens homossexuais por indecência. E Alan Turing, uma vez, foi pego na rua com um namorado dele e foi preso, né? Foi perseguido pela polícia. A história do Alan Turing é maravilhosa, gente. Vocês conseguem ver, se vocês tiverem preguiça de ler ou não tiverem saco para ler, vocês podem ver o filme chamado Jogo da Imitação, filme de 2014, com o Benedict Cumberbatch, né, o Doutor Estranho, e ele faz o papel de Alan Turing. Eu acho que tem na Netflix esse vídeo. É um filme muito bom. E ele morre muito jovem, tá? Ele morre muito jovem, morre aos 41 anos, em junho de 1954, poucos dias do aniversário dele, poucos dias de a gente completar 42 anos. E a causa da morte dele foi dada como suicídio, por ingestão de cianureto. Mas é muito controversa. Por quê? Ele gostava muito de estudar química também. Então ele trabalhava muito com alguns compostos químicos que expeliam gás de cianureto. Então dizem que talvez tenha sido uma intoxicação acidental, enfim. Mas pode ter sido suicídio mesmo. Por quê? 2 anos antes da morte de Alan Turing, ele teria sido forçado a se submeter a um tratamento hormonal com estrogênio, que em outras palavras é uma castração química para uma cura gay, entendeu? E era ele fazer isso ou ser preso. Então ele acabou se submetendo a isso. E ele morre 2 anos depois. Então, assim, gente, em 2009, tá? Ele morre em 1954, tá? E a história dele fica numa obscuridade, tá? Até 2009. Quando um programador britânico iniciou uma petição pedindo ao governo britânico que pedisse desculpas pela acusação feita a Alan Turing, tá? Na década de 50. E essa petição recebeu mais de 30 mil assinaturas e foi reconhecida pelo até então primeiro-ministro, na época, o Gordon Brown, e ele pediu desculpas publicamente a Alan Turing. Mas o pedido de desculpas de um primeiro-ministro não era suficiente, tá? Ele continuava sendo, pelas leis britânicas, um criminoso. Foi quando, em 2013, a rainha Elizabeth II concede o perdão real a Alan Turing. Uma maneira formal e oficial de reparação, né, por parte da coroa britânica à injustiça cometida a ele. E é um reconhecimento ao legado dele, tá? A história de Alan Turing, a contribuição que ele teve para com a guerra, com a vitória contra os nazistas e também para o mundo. Como eu falei no início do vídeo, você só está assistindo esse vídeo que eu estou gravando através de uma câmera digital, que eu estou editando em um computador digital, graças a ele. Entendeu? Então é isso, gente. Essa é a história de Alan Turing e uma explicação bem breve do que é uma máquina de Turing. Para você, quando estiver jogando o Turing Machine, você que assistiu esse vídeo, se lembrar disso, se lembrar de quem foi Alan Turing
e celebrar a vida dele, tá? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado e um forte abraço.